A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelo que Ele fez por nós. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, entronizado entre os querubins. Ali está o Senhor Jesus Cristo, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E graças a Deus pelo ar que respiramos, por mais um dia que Ele nos tem dado. E eu creio que hoje Deus tem algo especial comigo e contigo. O Espírito do Senhor se faz presente, movendo as nossas vidas de encontro ao Pai. Aleluia! Sou grata a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. A Ele toda a glória. Aleluia! Obrigada por estar comigo. Obrigada por compartilhar os vídeos, porque a palavra de Deus e o nosso desejo é que alcance vidas, alcance corações, que o Espírito de Deus esteja movendo nesses dias. E cada um de nós, cada uma de nós, cada um dos irmãos tem um compromisso diante de Deus. E a nossa parte nós devemos fazer, mesmo que elas sejam pequeninas, na oração, na intercessão, fazendo um vídeo, apesar das adversidades, não é verdade? Somos amadores, mas não deixamos de fazer a nossa parte, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Peço a você que compartilhe os vídeos, deixe ali o seu like, sempre ali, subscreva no canal, porque assim todas as vezes que postar um vídeo, postar uma mensagem, você vai ser notificado. E não deixe de divulgar, não deixe de passar para outros. Aqueles que aceitarem, louvado seja Deus, grandes coisas vão acontecer, não é verdade? Quero convidar você a compartilhar uma palavra nesta manhã, palavra abençoada, palavra que traz vida, que edifica, palavra que transforma. E essa palavra de hoje se encontra, nós vamos falar acerca de uma pessoa especial, mas nós vamos ler aqui a palavra em Romanos 10, capítulo 10 de Romanos, os versos 14 e 15, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É necessário que haja pessoas disponíveis, não é verdade? Para invocar a Deus, buscar a Deus, se dispor a ser enviados por Deus. Enviados nas escolas, enviados nas praças, enviados no trabalho, enviados em todas as partes, onde quer que nós venhamos estar. Somos ministros do Senhor, somos testemunhas do Senhor em todo o tempo, fazendo discípulos, ensinando, ministrando, orando, não é verdade? Mas como eles vão ouvir se não houver alguém para falar? E como falarão se não forem enviados? Enviados primeiro pelo Pai, comissão do Pai, comissão do Espírito Santo, porque sem isso o homem pode até enviar. As igrejas, os ministérios podem até enviar, mas não flui, não acontece. Primeiro a ordenança lá do céu, a unção do céu, chamada comissão pelo Espírito Santo, e depois enviados por outros, por igrejas, por pastores, enfim, mas primeiro pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu quero compartilhar aqui, olha, aqui no capítulo 5 de Reis, fala acerca de uma pessoa, fala acerca de Naamã. E Naamã era chefe do exército do rei da Síria e era um homem de grande valor aos olhos do seu senhor. Era de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era um varão valoroso. Naamã era um varão valoroso, porém era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina
que ficou a serviço da esposa da mulher de Naamã. E disse então essa menina à sua senhora: Oxalá meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Coisa linda, gloriosa, isso move o meu coração, esse testemunho dessa menina. A menina havia sido levada cativa de Israel para a Síria. E ali estava a serviço da esposa de Naamã, da mulher de Naamã. Naamã era um homem valoroso aos olhos do seu senhor, o rei da Síria. Mas ele era leproso, estava com uma situação irreversível naquela época. Mas então ali há um testemunho tremendo de uma menina pequena, talvez adolescente, não fala a idade da menina, mas diz que era uma menina. E aquela menina, mesmo sendo escrava, mesmo sendo cativa, mesmo tendo sido roubada na casa da sua senhora ali, ela dá um testemunho de fé, um testemunho que mudaria toda uma situação. Então vejamos o que acontece. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor dizendo, Naamã já havia ouvido da menina, da sua senhora, da sua mulher, que em Israel havia um profeta que poderia curá-lo, que iria curá-lo. Não poderia, iria curá-lo, assim afirmou a menina, categoricamente. Oxalá o meu senhor estivesse em Samaria, porque ali é um profeta e ele seria curado. Então Naamã vai ao rei da Síria e notifica isso. E o rei da Síria prontamente se dispõe a ajudar Naamã a ir a Samaria, a ir para Israel. A palavra diz que o rei da Síria enviou cartas ao rei de Israel e tomou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Então Naamã leva a carta ao rei de Israel e esta carta foi enviada da seguinte maneira: logo em chegando a ti esta carta, ó rei de Israel, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. O engano do coração. Poder humano, subterfúgios humanos. Às vezes as pessoas fazem as coisas mais difíceis, mais complicadas, pagam preços caros em lugares ocultos, fazendo obras ocultas, gastam muito dinheiro em penitências, em oferendas para resolver e solucionar os seus problemas. Engano do coração, se estribando no seu entendimento. E não aconteceu diferente com o rei da Síria e com Naamã. O rei da Síria preparou todo o ornamento ali, prata, ouro, vestidos da mais alta categoria naquela época, e uma carta. E então envia Naamã com todos aqueles presentes, com todas aquelas riquezas, e uma carta de apresentação ao rei de Israel. E o rei de Israel, recebendo isso, rasgou seus vestidos, se indignou, se sentiu coagido, se sentiu pressionado, porque ele nada podia fazer. A palavra diz no verso 7, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse, sou Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim para que restaure um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O rei da Síria ficou desesperado. Acaso sou Deus? Acaso posso fazer isso, curar um homem de sua lepra? Rasgou seus vestidos e disse, isso é uma trama. Eles querem fazer algo contra mim, porque eu nada posso fazer. Querem achar uma ocasião para virem contra mim. Uma confusão, um desespero sem causa, medo. O rei de Israel já estava ali pensando, vem
ali o rei da Síria contra mim, está tramando uma guerra, porque eu não posso fazer nada por esse homem. Quem sou eu para curar uma lepra? Confusão. Mudando a verdade pela mentira. A menina havia dito à sua senhora, e Naamã ficou cônscio disso, que havia um profeta em Samaria e o curaria da sua lepra, não disse o rei de Israel. Mas o rei da Síria envia ao rei de Israel a petição de cura. As pessoas querem ver só aquilo que é a aparência, aquilo que brilha. Quando Jesus estava, os profetas anunciaram o nascimento de Cristo e o povo judeu esperava um rei com grandes riquezas, com grandes exércitos. Jesus nasce numa estrebaria simples, humilde, de uma origem humilde, nascido num lar de um carpinteiro. Seu pai era um carpinteiro, Maria era uma virgem simples. E então eles não o reconheceram como rei. As pessoas pensam que a grandeza, que o dinheiro compra tudo, mas não. Me faz lembrar tantas experiências e uma certa senhora que tinha muita riqueza e pensava que tudo ela comprava com o dinheiro. E um dia Deus me fez presente na casa dela. E fiquei com ela. Os primeiros 2 anos que fiquei com ela foi de muita luta, muito sofrimento, muita tristeza. As lágrimas eram sempre constantes e eu sempre punha os óculos escuros e saía para as ruas e ali as lágrimas corriam. Aquela senhora era uma senhora muito rica, muito acostumada a adquirir tudo através das riquezas, do dinheiro. Mas Deus me enviou à casa daquela mulher para fazer uma diferença. Passado 2 anos, e eu ali sempre testemunhando da minha fé, sempre anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, sempre pedia a ela, por favor, se eu podia fazer uma oração nas horas de aflição dela, e ela permitia. E Deus mudou, reverteu a situação daquela mulher que veio a se converter a Cristo. E eu passei a ser uma pessoa de sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi na minha chegada a Portugal. E não pensava nessa passagem, mas vem à memória. Aconteceu isso comigo. E aquela menina ali, ela testemunha de um profeta e não de um rei. Confusão. As pessoas mudam a verdade pela mentira e ofusca os olhos das pessoas a grandeza, a riqueza, o poder, a autoridade, o escalão que ela ocupa na sociedade, a autoridade que lhes foram confiadas e se estribam nisso, mas não funciona assim. Então, aconteceu isso com o rei de Israel e ele ficou apavorado, mas vem uma solução. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou-lhe dizer: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, deixa Naamã vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Senhor, tu és Senhor, aleluia, Senhor dessa terra, Senhor das nações, Senhor de toda a terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, e o controle está nas tuas mãos, e todo o poder foi otorgado ao Senhor Jesus Cristo. No céu e na terra a ele foi dado todo o poder, aleluia. E ele usa a quem quer. E ele usa os seus profetas. E o profeta Eliseu então diz: rei, para que fizeste isso? Mande-o vir a mim. E então Naamã para com seus carros, com a sua riqueza toda, com os seus homens à porta de Eliseu. E Eliseu então manda um mensageiro dizer a Naamã: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará limpa e purificada. O que acontece? Naamã se indignou
Naamã muito se indignou, verso 11, e se foi dizendo, ora pois, certamente eu esperava que ele saísse, impusesse as mãos ou invocasse o seu Deus ao meu favor. Mas, no entanto, manda um mensageiro e me manda lavar no Jordão. Águas fétidas, águas contaminadas, águas sujas do Jordão. E saiu furioso, aborrecido, indignado. Falta de fé, falta de confiança, se estribando no poder, naquilo que aparentemente aos olhos é o melhor. Então, a palavra continua dizendo aqui, verso 12, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então ele ali mostra os rios que poderiam também mergulhar e ficar purificado, mas não, a ordem era que eles mergulhassem no Jordão. Ele tinha que exercer a fé, ele tinha que exercer uma confiança na voz do profeta, na autoridade do profeta, mas não foi assim de imediato, e foi indignado. Não vou me submeter a isso, a essa humilhação, a mergulhar no Jordão, não. Dureza de coração. E muitas vezes nós agimos assim. Nos é apresentada uma solução tão simples, aceita Jesus Cristo, confessa como teu Salvador, é simples. A palavra diz, se você crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, que ressuscitou dos mortos, que Ele é o Filho de Deus, nascido da Virgem, sem pecado, santo, Filho de Deus, Deus encarnado, porque a palavra diz lá no primeiro de João, o Evangelho de João, 1 de João, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus encarnado. E quando dizemos aceita-o, busca-o, as pessoas procuram subterfúgios, gastam dinheiro, fazem penitência, ou então preferem passar o tempo dissolutamente à frente de uma televisão, ou muitas vezes nas redes sociais, mas não tem tempo para buscar a Deus, para orar a Deus, para confiar, exercer a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, buscam a Deus. Todo mundo crê que existe um Deus, mas crê até o diabo crê e estremece, mas não obedece. Quando nós cremos no Deus vivo, Criador do céu e da terra, que enviou Jesus Cristo a este mundo para nos salvar, quando nós cremos de todo o coração e confessamos com a nossa boca, crer com o coração e confessar com a boca, nós somos salvos, nos tornamos filhos de Deus. E a partir dali começa um processo de regeneração. Vamos deixando as coisas do passado e querendo conhecer mais Deus e nos aproximando mais de Deus. E buscando mais a Deus a cada dia e Ele se revela a nós. Nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento, aumenta a nossa fé, a ponto de vermos não com os olhos humanamente falando, mas ver com os olhos da fé, ver segundo a vontade de Deus. Naamã foi indignado, mas os seus homens, com mais seriedade, eles encaram a coisa diferente e dizem, mas meu Senhor, se te dissesse para fazer uma coisa muito difícil e gastar muito, tu não farias? Vamos ver aqui a continuação do texto. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, verso 3, e disseram, meu pai, falando a Naamã, os seus servos, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, vai e lava-te e fica purificado. Então desceu, ele precisava descer do seu orgulho, descer do seu eu, descer da sua vaidade, da sua vontade obstinada. Nós traçamos planos, olhamos e pensamos assim, é desse jeito. E às vezes até oramos e dizemos, não, Deus quer assim, Deus falou assim, Deus fez assim, sem realmente fazermos prova
e estarmos constantes na oração até termos a certeza absoluta que é verdadeiramente assim. Ele precisava descer do seu patamar de homem valoroso como ele era, considerado pelo seu senhor o rei da Síria, homem valoroso, porque através dele a Síria tinha vencido a guerra em Israel. E a menina que foi levada cativa, inclusive, foi nesta situação. Ele era um homem valoroso, um homem honrado pelo seu senhor, mas ele precisava descer. Não é assim. Deus trata com os humildes. Aleluia! Oh, glória! Aos humildes ele exalta, mas aqueles que se exaltam são abaixados, são derrotados. E Naamã precisava se humilhar. Naamã precisava descer, precisava obedecer, precisava vencer o eu, precisava renunciar à sua vontade carnal, obstinada de homem de grande valor. Precisava vencer o seu orgulho e precisava ter fé na palavra do profeta. Deus te convida hoje a tomar essas decisões, a descer do patamar que você está do eu posso, eu sei, eu faço, eu sou, eu já ouvi, eu já entendi, eu conheço. Desce e humilha-te diante do Senhor. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Desce, fica com Ele, humilha-te, tira aquelas vestes arrogantes, tira o teu eu, tira a tua sabedoria humana e se põe diante dEle como nada, que nós não somos nada. Tira tudo isso. Deixa o orgulho de lado, a sabedoria humana de lado, o eu sei, eu conheço, já conheço muito bem a palavra de Deus, já conheço. Conhecemos nada. A Bíblia diz em Oséias, se não me engano, capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é a cada dia, ouvindo, conhecendo, estando aos pés do Senhor, que nós vamos conhecendo Deus e a sua vontade. Precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos exercer a fé. Obedecer, descer. Era o que Naamã tinha que fazer. Obedecer à voz do profeta. Descer do seu orgulho. Vencer o seu eu, a sua vontade, a sua vaidade. Aleluia, exercer a sua fé para que fosse curado. Então desceu e mergulhou no Jordão, verso 14. Mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. O que Deus tem falado com você? Lê mais a minha palavra, busca a minha presença, invoca-me, eu te responderei. Tu me glorificarás, Salmo 50, verso 15. Clama-me, responder-te-eis, Jeremias 33, 3. O que Deus tem falado contigo? Clama, ora mais, busca mais. Eu quero estar contigo, fazer parte da tua vida. Eu quero estar ao teu lado enquanto tu dormes. Eu quero estar na tua mesa, eu quero estar no teu trabalho, eu quero te ajudar na caminhada. Eu quero falar com você. Os seus ouvidos estão atentos para ouvir Deus falar? Ou você está ainda teimoso, duro, achando que sabe, que sei, eu aprendi assim? Não, nós temos que ser maleáveis na mão de Deus. Nós somos barro e Ele é o oleiro, Ele faz como quer. Muitas vezes é necessário Ele nos quebrar e nos fazer de novo, e nós temos que nos submeter a isso. O que Deus está te pedindo? Será que você precisa fazer algo 7 vezes, renunciar 7 vezes a alguma coisa? A sua vontade, a sabedoria humana, a visão humana das riquezas, do dinheiro, da aquisição das coisas para viver nesse mundo. O que Deus está te pedindo para renunciar, para obedecer? O que Deus está te pedindo? Leia mais a Bíblia, busca o conhecimento. Eu quero te encher do Espírito para que você possa transbordar. Deus está falando isso com você e você ainda não entendeu.
quando nós nos deixamos ficar na inteira dependência de Deus, o Espírito Santo nos enche. Vaso sujo, vaso cheio, não há como ser cheio. Tem que esvaziar. Tem que esvaziar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso orgulho, os nossos direitos. Muitas vezes choramos, mas Deus nos honra. O Espírito Santo vem e nos enche. Deus quer te encher e fazer transbordar. Deus quer anunciar a você coisas grandes e firmes que você não conhece. Deus quer mostrar os segredos que estão ocultos para que você o conheça mais de perto e para que você tenha força, para que você seja limpo, para que você seja curado, para que nós venhamos a ser um povo santo, zeloso de boas obras, testemunhas do Senhor nessa terra corrompida. Venhamos ser sal, aonde há podridão, aonde o pecado impera, aonde a maldade impera, aonde o mal corrompe. Ser sal, ser luz na escuridão. O que nós temos sido, o que você tem sido, o que Deus está te pedindo. Você é testemunha, você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você precisa tomar uma posição porque você tem um Pai, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa, conforme o seu poder, o poder dele que opera na tua vida, nas nossas vidas. Então Naamã mergulhou 7 vezes e a sua carne tornou limpa como a carne de um menino. Então voltou ao profeta Eliseu, voltou ao homem de Deus, verso 15. Ele e toda a sua comitiva. E disse o seguinte a Eliseu: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, tome uma bênção, tome os presentes que eu trouxe para ofertar. Tome, meu servo, tome da mão do teu servo esses presentes que eu trouxe para ofertar. Naamã já se tornou servo, já se humilhou diante de Eliseu, reconheceu que não haveria outro Deus em lugar nenhum a não ser Israel. Em Israel há Deus que salva, há Deus que cura. Nós somos o Israel de Deus nesta terra. A igreja do Senhor é constituída Israel de Deus. Lugar santo, abençoado para amar, para perdoar, para libertar, para trazer a salvação aos perdidos e cura aos cativos, cura aos enfermos. Aleluia. Então, Naamã oferece os presentes a Eliseu e Eliseu diz, verso 16, vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei nada de ti, eu não quero nada de ti. E insistiu Naamã com Eliseu para que aceitasse os presentes, ouro, prata, vestimentas, mas Eliseu não recebe nada. A palavra diz, recebei de graça e de graça dai. É maravilhoso, dai e dá-se-vos-á. Quando nós damos amor, quando nós damos a palavra, quando nós fazemos aquilo que somos comissionados pelo Espírito de Deus a fazer, Deus nos enche, Deus nos retribui, Deus nos abençoa, Deus cuida dos nossos, Deus cuida da nossa casa. De nada nós temos falta. É de graça recebestes, de graça dai. Faz lembrar ali no livro de Atos, quando Pedro e João estavam ali à porta da casa formosa, iam à oração e ali havia um homem sentado, pedindo uma esmola. E então Pedro e João diz, olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou, de graça recebei, de graça dai. Eliseu não quis receber os presentes de Naamã, louvado seja Deus. Mas então Naamã insiste com Eliseu para que recebesse os presentes. E reconheceu que não haveria outro Deus em lugar nenhum a não ser Israel. E pede então Naamã a Eliseu, dá-me dessa terra santa, terra mesmo palpável, dá-me dessa terra um mulo, uma carga dessa terra para que eu leve para a Síria. E ali eu faço um altar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E que Deus, o Senhor, me perdoe quando eu estiver com o meu Senhor, rei da Síria, e porventura estiver diante de Rimon,
imagem de escultura, Deus do rei da Síria, Deus pagão, Deus falso, Deus que não vê, Deus que não ouve, Deus que não fala. E era assim que o rei da Síria servia ao seu Deus, Deus entre aspas. E muitas vezes Naamã, como seu servo, estava presente. E ele ali pediu perdão e disse que me perdoe se por acaso acontecer assim. E eu quero, por favor, me dê um mulo, me dê uma carga dessa terra para que eu possa fazer ali um altar de adoração a Deus, me lembrar, pisar nessa terra e saber que essa terra veio de Israel, terra santa. Não porque a terra foi santificada, mas eu vou ter ela como um lugar santificado. Eu vou santificar aquele lugar ali e lembrar que lá em Israel há profeta, em Israel eu fui curado, eu fui liberto, eu fui salvo. Naamã foi curado, Naamã foi liberto, Naamã foi salvo. Você precisa de algo? Você está precisando de que alguém da sua família seja salvo? Você está precisando do mover de Deus na tua vida? Há enfermidades no teu corpo que precisam ser sanadas, ser curadas? Creia! Abdique de tudo aquilo que é aparência e corra para o Senhor, porque o Senhor tem muito para dar. Ore comigo nesta hora. Meu Deus e meu Pai, eu reconheço que Tu és o único Deus, Deus verdadeiro, e não há Deus além de Ti. Tu és o Deus de Israel, Tu és o nosso Deus, porque a todos quantos creram foram feitos filhos de Deus em toda a terra. Meu Deus, perdoa os meus pecados em nome de Jesus Cristo e aceita a minha vida diante de Ti. Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo, do meu eu, do meu orgulho, da minha altivez, da confiança carnal e quero me submeter ao Teu Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, e dá-me a sabedoria, o discernimento, dá-me a ousadia, a capacitação, me faz conhecer mais a Deus, Espírito Santo, e me leva mais a Deus. Ó Pai Santo, Deus de Israel, Deus de toda a terra, Deus que criou toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida e creio que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho derramado naquela cruz, apagou os meus pecados e eu recebo salvação, eu recebo cura, eu recebo a Tua graça e eu Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, se há enfermidades, porque há, que sejam sanados nesta hora, que o toque poderoso do Teu Espírito venha da cabeça à ponta dos pés, vem sobre esta vida, vem curando os órgãos internos, os rins, as vias urinárias, vem curando o coração, vem curando, Senhor, todo o sistema cardiológico, vem curando agora esse sangue, todo diabo bete, porque eu digo diabo bete porque é um diabo, diabetes é um diabo, sai diabo do sangue, em nome de Jesus Cristo, todo mal, toda contaminação, todo